pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula, né, do curso de Programação de Computadores. Estamos aí com a disciplina de Lógica de Programação, né, praticamente encaminhamos aí 50%, né, 40 horas da disciplina. Continuamos a nossa missão, né, de programar aí, de ter toda a estrutura básica solidificada para vocês possam seguir adiante aí a partir do término da semana que vem, né, já começando aí com nível Python, nível básico, e muito provável que vocês tenham uma programação orientada a objetos ou a disciplina de matemática discreta também em paralelo, para que vocês possam, né, ter o nível de conhecimento de vocês aí mais nivelado, né, e vocês consigam acompanhar as demais disciplinas. Bom, na aula de hoje eu fiquei de mostrar os aplicativos, né, para vocês, e aí a gente continuar com as estruturas condicionais, né? Ontem a gente viu a questão de você trabalhar com, dentro da estrutura, né, dentro da inserção das variáveis, você conseguir distinguir elas, né, e trabalhar com estrutura lógica, né, para uma condição, uma determinada condição ser atendida, ela realizar ou exibir uma determinada mensagem na operação de saída, e quando falsa, ela exibe uma outra mensagem, né? Ela parte para uma outra execução dentro do código. E hoje a gente vai praticar um pouco mais, né? Praticar um pouco mais os operadores que eu deixei ontem para que vocês praticassem também. E aí ficou de mostrar esses aplicativos aí que eu quero que vocês tenham conhecimento, né, que é bom para a gente poder treinar a parte da lógica matemática também. Ela é bem mais intuitivo, né, e vai ajudar bastante vocês aí a treinarem, né, e terem um conhecimento maior dentro de lógica. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Ok, vamos lá. Deixa eu primeiro compartilhar o material, né? Scratch. Aqui, Scratch. Um material muito bom, tá? Tem inclusive no próprio site do Scratch, tem. O site é esse aqui, pessoal. É o scratch, né? .meet.edu. Quando você acessar, vou até deixar o link aqui no nosso chat de texto. Quando você acessar ele, você vai clicar na opção aqui, entrar, né? Na verdade, aderir ao Scratch, né? Que você vai fazer o cadastro. O nome do utilizador, você pode colocar aí o seu nome, né? Cria uma palavra passe. Automaticamente vai pedir para que você coloque, insira, né? O idioma, né? O seu país.
Pedir para você selecionar sua data de nascimento, você coloca normalmente, né? Aqui qual é o seu gênero, né? Você coloca seu endereço de correio eletrônico. Ok. E aí você já inicia praticamente a conta lá, né? Tem vários tutoriais lá dentro para você iniciar o seu projeto. Basicamente, você clica aqui, né, na opção criar lá em cima, na parte superior. Certo? Aqui a gente tem esse programa basicamente funcionando em estrutura de blocos, né? Então realmente uma forma lógica de você organizar os eventos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem do lado esquerdo os blocos azuis, né? Que são para aderir movimento ao personagem, né? Então, esse personagem aqui é padrão, mas você pode inserir qualquer outro, né? Você pode inserir background, que são imagens de fundo, você pode inserir personagens, né? Ou seja, em formato de vetores, e aqui, essa parte aqui em si, ela trabalha com a parte da programação em si, né? Então, onde você vai selecionar os blocos, né? E dar movimento, dar ação ao seu cenário, né? À sua animação. Então, aqui a gente tem os blocos de ação, né? Motion, onde, por exemplo, eu posso arrastar o bloco para cá, né? E aqui, por exemplo, esse aqui, ele faz com que o personagem mova 10 etapas, né? Ou seja, 10 frames, por exemplo, né? Então, esse outro aqui faz com que ele gire 15 graus, por exemplo, né? Sentido horário. Esse sentido anti-horário. Então, ele é bem intuitivo, né? Basta que você consiga trabalhar a lógica, né? O personagem precisa percorrer todo o cenário, né? Precisa dar uma volta para de repente ir para uma outra direção, né? E aí você gera, então, esses blocos, vai montando de acordo com o propósito da animação. Esse outro aqui são os blocos que vão gerar alguma interação dentro aqui da animação. Então, por exemplo, né, a partir do momento que ele anda 10 passos, né, ou 10 frames, quando a gente tem um bloco de animação, né, a gente trabalha com os frames por segundo de animação. Então, esse aqui, esse roxo aqui, né, na cor roxa, os blocos da cor roxa, trabalha justamente com essa interação. Então, aqui está, inclusive, está em inglês, né? Se você preferir vir aqui na parte superior e mudar para outro idioma, português, brasileiro, fica até melhor, né? Que você consegue ver a tradução, tá? Eu gosto de trabalhar com a versão em inglês, porque a maioria dos tutoriais que você busca na internet, né? Os melhores tutoriais que você acha na internet para poder aprender uma determinada linguagem, né? Aprender um determinado programa, eles estão em inglês, né? Então a gente precisa criar esse hábito, né? Se adaptar e tudo mais. Mas não tem problema. Você pode vir aqui e mudar o idioma, tá? Isso, os dois, tá? Você pode criar jogos, né? Igual o pessoal do curso técnico à noite, né? A gente está desenvolvendo alguns projetos em paralelo, né? Com o curso, né? O pessoal lá está fazendo a disciplina de desenvolvimento para mobile, né? E como a nossa estrutura no laboratório assim não é tão boa e a questão logística também, né, de estar atendendo todos os alunos também assim não a gente não tem um ambiente, né, que a gente possa estar em dois momentos, né, por exemplo, eu tenho que me dividir em estar em sala e depois eu tenho que ir lá orientar o pessoal no laboratório, assim, então assim, eu optei por mostrar esse Scratch e o Meet, né, que são recursos assim que qualquer computador tem um recurso mínimo de hardware
consiga rodar, né, essa aplicação, e aí os meninos estão desenvolvendo algumas aplicações, né? Inclusive até desenvolveram um projeto lá escolar, né, desenvolveram um jogo, uma determinada disciplina, acho que é artes ou português, se não me engano, né? E aí a diretora gostou muito e chamou os meninos, inclusive, para poder ensinar a questão da lógica para que outros possam também estar desenvolvendo alguma coisa, né, dentro do aplicativo. Então, aqui, conforme eu estava comentando, né, ele serve tanto para animação como para criação de jogos, tá? Aí o outro que eu vou mostrar daqui a pouco, ele é exclusivo para desenvolvimento mobile, né, que é o que eu estou trabalhando com os meninos, né? Então, eles estão desenvolvendo lá, a priori, um determinado aplicativo, né? Aí eles desenvolvem o projeto tanto escrito como prático, né? E está sendo bem interessante. Então, por exemplo, monta lá uma telinha de cadastro, né? Do aplicativo. Aí eles estão montando os botões, estão montando toda a interface que fica por detrás do botão, né? Que é com relação ao banco de dados. A pessoa preenche o formulário, mas esses dados eles precisam ser salvos em algum local, né? Então, a gente prepara o banco de dados e tudo mais. E assim, está saindo uns projetos bem, bem interessantes. Essa parte aqui que a gente tem um pós-escuro, né? Pode-se dizer assim. Aqui a gente tem quando uma interação, né, maior, você pode colocar som de fundo, efeitos sonoros, né, trabalhar com o volume do jogo e etc. Essa parte de eventos, que é justamente o que trabalha a questão da lógica, né, que a gente vai continuar hoje, né? Então, por exemplo, quando a gente tem as opções de controle, que é o espere, né? Repita, que vai entrar nas estruturas condicionais, né? Que é o if, que é o else, né? Traduzindo para o Portugal, o se não, que a gente vai ver hoje também. Aí tem aqui, ó, se, né? Então tem uns bloquinhos que você vai montando e de acordo com o seu enredo, né? A sua animação aqui, a sua proposta você vai encaixando e no final você executa a animação a partir desse botão aqui, ir, né? E se realmente tiver todo o bloco encaixado e relacional, né? Você tem uma lógica na sequência desses códigos, ele executa a animação de uma forma correta. Aqui a gente tem sensores, né? Sensores é o seguinte, quando o personagem ele vai caminhando durante um percurso, pode ser que obstáculos toquem nele, pode ser que ele consiga pular os obstáculos, pode ser que ele toque em alguma parte do obstáculo e faça alguma determinada ação, né? Então, são tipo de sensores, né? Aconteceu alguma coisa, ele tocou em algum obstáculo, vai acontecer algo ali programado. E também os operadores, né? Que vocês já conhecem, né? A gente também trabalha com os operadores, né? Então, a gente pode determinar aqui dentro dos operadores a, a quantidade de passos que o personagem caminha, ele realiza uma ação, números aleatórios. Aqui a gente tem também os operadores maior, menor, igual, né? Os operadores lógicos e, ou, não, ok? Aqui a gente tem algumas frases aleatórias, né, que você pode personalizar de acordo com os objetos que você tem. E também a gente tem as variáveis, né? Uma variável, ela guarda um determinado valor, e à medida que vai sendo executado as condições e as atribuições dessas variáveis, vão sendo realizadas algumas ações, né? Beleza, ok. Deixa eu pegar aquele tutorialzinho só para mostrar para vocês, né? Ele funcionando. Ok, então
Essa versão aqui, inclusive, ela é para desktop, tá? Essa que está aqui no tutorial, mas o que acontece? O Scratch ele funciona na versão para navegador, tá? Então não tem necessidade em si de você instalar esse aplicativo. É só para quando você de repente estiver offline, né, e você conseguir desenvolver independente da sua conexão com a internet. Então ele dá essas duas opções. Você consegue fazer o download da aplicação, né, e consegue trabalhar ele dessa maneira aqui, ó, trabalhar ele via navegador, né, e você estando realmente conectado com a internet. Deixa eu ver aqui qual opção que ele... Aqui, arquivo. Tá, esse aqui você baixa o projeto, né, depois que você conclui, tem as opções de salvar. Tá, inclusive, ele possibilita você salvar isso aqui em nuvem, né, isso não precisa de nenhum dispositivo para estar salvando o arquivo, tá, mas aqui, deixa eu voltar na tela inicial. Aqui, o Scratch Offline, ó. Scratch Offline Editor, tá? Aí, realmente, você precisa de ter um computador, né? Para que você consiga utilizar o recurso, tá? Aí tem o instalador, né? Para Windows. E aqui, ó, Windows, macOS, né? Chrome OS e Android, ó. Então, possivelmente, né? A gente pode até testar depois, ele também funciona no Android, só que você precisa baixar na Play Store. Então, aqui bacana. Então, a gente já tem uma versão para Android para desenvolvimento, né? Que facilita aí para quem não tem um computador também. Vamos lá, deixa eu voltar aqui no tutorialzinho. Ok, então essa aqui praticamente é o palco, né, de exibição, ou seja, tudo que você montar aqui com os bloquinhos vai aparecer no palco principal na hora que você clicar nesse botão executar, né? Aqui, ó. Aqui são os comandos que eu já mostrei para vocês, né? Cada cor realiza uma determinada ação, movimento, aparência, som, caneta, variáveis, operadores, né? Sensores, controle e eventos. Os principais são os de movimento, né? E de evento e controle, né? Que é o que aqui no evento controle é onde você vai determinar a ação aqui. Então, esse primeiro aqui, né? Quando clicar em, né, no botão iniciar, no botão compilar, ele vai chamar uma tratativa, né? Ou seja, o personagem ele vai dizer alguma coisa, né? Por 2 segundos, vai mover 2 passos e vai tocar aí um som, né? Uma mídia que você pode baixar na internet, né? E trazer para a aplicação, né? Então, basicamente,
Pronto, voltei. Deixa eu aqui compartilhar de novo. Bom dia. Ok, voltando. Então aqui eu posso determinar aqui o tempo de execução, né, desse olá aqui, ou qualquer outra frase que eu configure aqui, né, para ele dizer. Depois que ele fez essa ação aqui, né, falou alguma coisa aí por um determinado tempo, ele vai mover 10 passos, movimento, mova 10 passos, e por fim ele toca o som, né, que são os efeitos de som do ambiente. Esse som aqui ele pode ser programado, né, pode ser esse padrão que já vem, ou inclusive eu posso clicar aqui na opção gravar, e aí você pode utilizar o seu microfone, pode utilizar uma narração, né? De repente você quer narrar alguma coisa, e aí ele permite, né, a partir do microfone do seu computador, né? Habilitando essa permissão, você consegue fazer a gravação, tá? Aqui, beleza, deixa eu voltar, fechar aqui. Aqui, ó, sons, né? Você pode... Aqui a opção para poder... Aqui, ó. Nessa opção, ele dá a opção para você selecionar um som. Então, de repente, eu não quero utilizar o microfone do computador, né? Então, eu vou utilizar uma mídia já pronta, uma mídia que, de repente, eu baixei lá, né? Fiz o download. Então, você pode vir na opção carregar som. E aí, aqui no seu computador, você identificar onde que está esse arquivo, né? Som, normalmente formato em MP3. Você consegue carregar, trazer para cá, né? Só o som mesmo, só o áudio. Você traz para cá, carrega e consegue aqui, ó, trabalhar com algumas configurações, né? Inverter o som, diminuir o ruído, enfim, tem algumas opções aqui, ó, deixar o som mais baixo, né? Porque de repente o som de fundo ele tem que, de repente, em algumas situações, ficar mais baixo do que a fala do personagem, por exemplo, né? Então você pode, aqui como é a fala do personagem, né? Normalmente você deixa mais alto, mas tem aqui opções para configurar justamente isso, né? Então deixa eu voltar aqui. E aqui você tem como você inserir, inclusive, os sprites, né? Que são os personagens aqui. Tem como você configurar tudo. Então, aqui selecione um ator, né? Que é o sprite, que é o personagem principal aqui desse cenário. Então, você pode vir aqui nessa opção, enviar o ator. E normalmente na internet tem vários sites para você fazer o download de vetores aí, né? Vetores gratuitos. Possibilita você brincar aí um pouquinho, né? De fazer o download desses personagens. Se você é uma pessoa que gosta de desenho, tem uma habilidade para desenhar, você pode fazer o seu desenho, digitalizar, né? No computador a imagem, vetorizar e trazer aqui para o Scratch para que você possa trabalhar com esse personagem aqui também, né? Aqui tem como você, aqui na parte inferior, né, do palco, tem como você trabalhar com os tamanhos, né? A direção também, ó, do sprite, o tamanho, né, 10 de largura por 3 de altura, tá? Então aqui também trabalha com os eixos X e Y aqui também, né? Os cenários também tem como você personalizar, carregar cenário.
E aí você carrega de acordo com a imagem que você tenha feito o download na internet, né? Também trabalhando com a edição da imagem, né? Vetorizando, deixando a imagem com um fundo transparente, né? O personagem também. Então, normalmente você trabalha com extensões PNG, né? Que é um fundo transparente para trabalhar com animação e criação de jogos, enfim. Tem várias possibilidades, né, pessoal? De repente você não é bom em desenhar, mas você consegue trazer os personagens prontos e trabalhar com as animações também, tá? Bom, fiz isso aqui, eu vou compilar, né? Aí ele vai dizer olá, tá? E vai movimentar aí, deixa eu parar a animação aqui, trazer ele para cá. Aqui, na verdade, aqui é o X e o Y, tá vendo que é a posição dele no cenário, né? O cenário a gente tem as coordenadas, né? Onde a gente tem os eixos X e Y, né? Então, traz muito conhecimento da matemática aí para dentro dessa parte de criação também. Então, aqui eu executo e mova 10 passos. Deixa eu ver aqui o porquê. Deixa eu ver aqui deve ser porque o frame está muito rápido. Vamos lá. Tá vendo ali? Não sei se vocês estão conseguindo escutar, né? Mas basicamente é isso, né? Deixa eu aumentar a quantidade. Eu tenho que aumentar mais para poder. Então, ele andou aqui um percurso maior aqui, né? Dentro do cenário. Então, basicamente, a base de funcionamento do Scratch é dessa maneira, né? Você trabalhando com os blocos e com a estrutura lógica que estão disponíveis aqui desse lado esquerdo, ok? O Meet, ele também tem a mesma proposta, né? Meet app. Meet app Inventor. Ele também é um aplicativo, né? Um recurso que foi desenvolvido por desenvolvedores da Google, tá? Do Google esse aqui, e tem objetivo para fins educacionais, né? Para trabalhar realmente essa questão de lógica de programação. Então aqui a opção inicial é Create Apps, né? Aí você escolhe a conta que você quer logar. E tem alguns projetinhos que costuma demonstrar nas aulas para que os alunos possam aprender, né, as ferramentas. Que isso aqui foi uma proposta de agenda, de compromisso, né, que nós fizemos aí durante as aulas. Né, a pessoa, ao clicar em cadastrar compromisso, né, tem uma série de elementos para que ele preencha e faça esse cadastro. Então, por exemplo, aqui na Screen 1, né, normalmente ele já vem com esse nome padrão aqui, Screen 1, que é a tela inicial, né, onde ele vai fazer o login, onde ele vai fazer o cadastro, etc. A tela de cadastro que eu posso programar, né, então cadastro de compromisso com o botão voltar, com o título. Aqui do lado direito são os componentes que eu vou adicionando, né, botões, legendas, caixas de texto, caixas de seleção, né, e aqui do lado esquerdo da tela a gente tem todos os botões aí para poder trabalhar com as interações que a gente tem no celular. Aqui são as propriedades do lado direito, onde eu configuro o tamanho da caixa, cor de plano de fundo, tamanho da letra, né?
e várias outras opções que estão disponíveis. Ele também é bem simples, bem intuitivo, mas dá para gerar algumas aplicações bem complexas, né, inclusive, que normalmente a gente desenvolveria lá no Android Studio, né, nos programas um pouquinho que precisa de recurso mais avançado dos computadores. Então, inclusive, por isso eu optei por estar trabalhando com o Meet, porque não precisa de recurso computacional muito avançado para trabalho, né? Então, é bem interessante nesse sentido. Ele fornece duas opções, né? Primeiro, você consegue baixar o aplicativo, né? O APK no computador, mas só que no computador você precisa de um emulador para poder rodar, tá? Então é um pouquinho complicado fazer dessa maneira. O interessante aqui é trabalhar com essa build aqui, onde ele deixa você fazer o download, né? Então, por exemplo, aqui, toda essa aplicação, né? Todas essas três telas que foram geradas aqui. Esse cadastro 2 aqui, na verdade, é a tela do compromisso, onde ele vai mostrar os compromissos que foram cadastrados, né? E aqui ele gera um código APK, né? Onde no seu celular, você instalando o Meet App também, tá? Esse Meet App no celular, ele é apenas um emulador para que você possa fazer o teste do seu projeto, né? Ou seja, cada versão do Android celular, cada sistema operacional, ele se comporta de uma forma diferente no celular também, né? Então é importante a gente fazer esses testes para que, de repente, se tiver algo errado aí, né, na sua aplicação, você já consiga readaptar o seu código para que ele funcione na maioria das versões, né? Então aqui ele vai carregar todo o projeto, tá? Inclusive aqui, ó, deixa até ele terminar de carregar aqui. Demora um pouquinho, né? Tem botões, tem banco de dados, tem interação, tem tudo. Mas agora ele já carrega. Ele vai gerar um QR Code, né? Você com o seu celular, com o Meet App Inventor instalado no celular, vai habilitar a opção para fazer a leitura, ele vai fazer a leitura e automaticamente fazer com que o projeto seja baixado no seu celular, né? Você faz a instalação dele, faz o teste, né? Para ver se a aplicação está funcionando, os botões estão funcionando. E ele tem a mesma lógica dos blocos, né? E a gente acabou de ver no Scratch. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente falou tanto de variáveis, né? Então, aqui também, né? Tem a opção de você, inclusive, mudar a versão para o português, né? Seleciona a versão português do Brasil, porque a de Portugal é horrível, tá? Tem algumas nomenclaturas bem diferentes. Então, aqui, ó, blocos, né? Na tela de cadastro, por exemplo. Então, aqui, né? Quando o botão 1 for clicado, ele vai fazer uma determinada ação, né? Abrir outra tela com o nome Screen 1. Então, essa tela de cadastro é essa daqui, ó. Se eu for na parte de design, é essa tela todinha aqui. Então, quando a pessoa clicar nesse botão voltar aqui, vai fazer o quê? Vai abrir um outro botão de controle, né? Inclusive com o nome da tela, né? Ou seja, ela vai voltar lá para a tela inicial. E aqui você pode determinar, inclusive, os caminhos que ela pode percorrer, né? Tela inicial, cadastro, compromisso, ou qualquer outra tela que você tenha desenvolvido. Então, basicamente, a ação de você ir de um botão para o outro está nessa ação aqui de controle, né? E aqui eu tenho alguns temporizadores, né? Alguns blocos de comando na qual eles coletam essas informações, né? Por exemplo, lá ele vai, nessa tela aqui de design, ele vai selecionar a data, vai selecionar o horário, vai
preencher esses campos, títulos e descrição, tá? E a partir do momento que ele clicar nesse botão salvar, ele tem que pegar, armazenar todos esses dados e salvar em algum local, né? Que é justamente a outra tela que foi configurada para que ele receba esses parâmetros aqui, né? Então, esses parâmetros aqui, eles são armazenados através de variáveis, né? Conforme a gente já viu, né? Então, foi criado aqui foi inicializado uma variável, né? Tanto que aqui a gente tem um bloco só para trabalhar com as variáveis, né? Chamada dados, né? Que vai criar uma lista vazia inicialmente, né? Essa lista vazia, depois que ela for inicializada, ela vai guardar todas as informações que foram pegas lá da caixa de texto, né, da seleção do horário, da data, e vai armazenar em um banco de dados, tá? Para o Meet app, o banco de dados se chama TinyDB, né, onde ele vai armazenar essas informações. Feito isso, a pessoa clicou no botão salvar, né? Quando a pessoa clicar no botão salvar, vai pegar todos esses dados aqui, armazenar no banco de dados, né? E em seguida ele vai fechar a tela, voltando aí para a tela inicial. Tá? Então, bem interessante também. Aí, depois, assim, ao decorrer das aulas, à medida que for tendo um tempinho, se vocês sentirem interesse em querer continuar, de repente mostrar algum detalhezinho a mais, é só falar que a gente planeja aí, né? Planeja uma aula específica para a gente trabalhar alguns recursos aí vistos da lógica de programação, ok? O que vocês acharam dos recursos do Meet app, do Scratch? Fiquem à vontade para falar. Acharam interessante? Já tinham conhecimento sobre algumas coisas? Sim, Scratch é excelente. É muita coisa, muito recurso. Ele parece simplesinho assim, né, Danilo? A gente olhando assim, nossa, esses bloquinhos aqui nada a ver, né? Mas à medida que você vai montando a lógica aí, né? E criando situações aí para implementar, o negócio se torna bem complexo, viu? Arthur, já vi vários vídeos zoando. Ele é o objetivo dele, né, Arthur, é para ensino da lógica de programação, né? Aí que você vai dar o startup e começar a implementar o seu conhecimento realmente em lógica. Então, assim, para quem tem muita dificuldade de só ter o entendimento em códigos, né, que é o que a gente está fazendo, a gente está codificando todos os dias, de repente partir para esse outro meio, né, não só ele, tá, em paralelo com o Visual G, em paralelo com o Portugal Studio, né, que a gente está vendo, facilita o aprendizado, né? Não é que você vai ficar só com ele, mas trabalhar com ele em paralelo ajuda a gente a desenvolver cada vez mais, né? Celso, ok. Se vocês tiverem mais interesse aí, né? Deixo aqui sugestões, é só me mandar no privado aí para que vocês possam iniciar, tá? Tem vários canais e projetos, né? Que no Meet, no Scratch, eles atualizam tutoriais direto, né? E dá para fazer muita coisa, viu, pessoal? Aplicativo financeiro, aplicativo de venda, né? Dá para fazer coisa bem interessante. Hoje a gente precisa personalizar o nosso produto, né? O nosso serviço aí para os clientes. E aplicativo é a tendência, gente. Não tem como, é a tendência do mercado e a gente tem que aprender esse negócio, né? Gabriel Bandeira.
Gostei, parece bem interessante a princípio, o Meet parece meio complicado, mas na prática deve fazer sim, sim, tudo se resume à prática, né? Não tem jeito. Ok, tranquilo, Celso. Preciso criar uma apresentação para minha pós no IF Goiano, na área de educação. Ok, certinho. Só mandar a solicitação ou mandar uma mensagem no privado do WhatsApp, tá? Mas no WhatsApp é até melhor que eu já consigo ver. E aí a gente troca uma ideia assim, eu ajudo, tá? Ok, pessoal, vamos lá para o nosso conteúdo em si, né? De fato, só pegar aqui o material. Achei um material muito interessante da Uni Evangélica. Acho que até ontem eu estava mostrando ele. Esse aqui, né? A gente está começou ontem, né? A falar sobre as estruturas condicionais, né? Todas elas trabalhando com o que a gente já tinha visto, né? Com relação às operações aritméticas e tudo mais. Então, aqui, a gente tem um programa, né? Que tem a mesma estrutura já para ser codificada no Portugal Studio, né? Então, a gente tem deixa eu até aumentar aqui. A gente tem a declaração dessas variáveis, né? Do tipo inteiro, idade, do tipo real, também para pegar a altura, do tipo cadeia aqui, né? O Portugal ele também tem uma outra nomenclatura diferente para que a variável consiga receber dados do tipo caractere, né? E também tem uma específica para trabalhar com caractere, né? Que é um valor inicial que você pode determinar ali. E o tipo lógico, né? Você pode atribuir dentro de uma comparação de valores e etc. Aqui, atribuição de valores, né? Que é o que eu comentei. A variável inicial, que foi declarada aqui, vai vir já formatado para vir com algum valor específico, né? Então, já vai vir com esse valor aqui atribuído. O exemplo, ele vai ser atribuído a ele o valor, né? Verdadeiro. E a entrada de dados, que é a solicitação para o usuário, né? Informe o nome, vai fazer a leitura dessa variável, vai solicitar a altura também, e aí eu vou ter um parâmetro para fazer a leitura disso aí, né? E a saída aqui também, escreva, né? Imprima na tela, faça a exibição da mensagem, vai exibir o que ele coletar da variável nome e a altura também, o número real correspondente à altura que foi coletado, né? Aqui a gente tem esse programa aqui inicialmente para fazer a atribuição de operações aritméticas, né? Então, eu atribuo a uma determinada variável o que ele tem que fazer, né? Eu tenho duas variáveis, x e y, e de acordo aqui com as execuções de entrada, né? Aqui, ó, tem as execuções de entrada para solicitar do usuário os valores, né, das variáveis x e y, ele vai realizando essas atribuições aqui. No final, para que ele exiba essas atribuições aqui, eu vou realizar o comando escreva, né? Vou inserir o comando escreva, seguido aí
né, de barra N, como vocês já viram, para dar aquela quebra de uma instrução para outra, né? E aí ele exibe o valor aqui dessa atribuição que foi que ocorreu aqui nesse meio termo aqui, né? Das condições de entrada, das operações de entrada aqui e das operações de saída. Basicamente, deixa eu pegar aqui o Portugal, pegar aqui uma outra página. Então, aqui eu tenho, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui. Então, eu tenho um tipo de dado, tipos de dados do tipo real, né? X, Y. Eu tenho soma. Você pode declarar tudo em uma linha só, tá? Você evita de colocar em cada linha, ter que declarar de novo o tipo do dado, etc. Soma. Eu tenho depois uma outra variável chamada sub, uma outra variável chamada multi, e seguida do div, né? A operação de entrada de solicitação para o usuário, onde eu tenho aí informe o primeiro número. Seguida aí de 2 pontos. Ele já fecha as aspas duplas, né? E aqui, na sequência, eu vou chamar o parâmetro para fazer a leitura dessa variável e armazenar ela no espaço da memória do computador, né? Então, leia x. Ok? Vou só adaptar aqui o código, não preciso nem refazer novamente, né? Escreva, informe o segundo número. Esse segundo número vai ser a variável y. Nome de variáveis aqui poderia ser qualquer um, tá, pessoal? Eu estou exemplificando aqui como x e y, mas poderia ser qualquer um. E aqui, depois que eu fiz a operação de entrada, eu vou fazer as operações de atribuição dessas variáveis, né? Tem exemplo que vai ter, que é mais simples, que de repente não tem nenhuma atribuição, mas esse em específico tem, né? Soma igual x mais y, né? Então, quando eu chamar esse parâmetro soma, ele vai realizar a soma dessas duas variáveis solicitadas pelo usuário. Ele vai também realizar o sub, vai ser x menos y, vai realizar uma multiplicação também, onde ele vai pegar x e multiplicar por y, né, que é o asterisco, e o div, ele vai pegar x e dividir por y. Fiz aqui as operações de entrada, fiz a declaração, fiz as atribuições aqui. Agora é o momento de realizar a saída desses dados. Escreva, abre parênteses, aspas duplas, barra N, para realizar a quebra de uma determinada instrução para outra. Soma, 2 pontos. Depois que eu fechar aspas duplas e colocar uma vírgula, ele chama o resultado da atribuição da variável soma. Tá? Eu continuo. Posso aproveitar esse código aqui.
E ele vai chamar a variável tube. Aqui a mesma coisa. Só vou mudar os termos. E aqui eu vou chamar a variável, né, colocar da mesma forma como foi declarada. Ele vai trazer aqui o div, e ele fecha também a questão da quebra, né? Parágrafo. Feito isso, rodar, né, o programinha aí. Aqui. É porque o E está maiúsculo, tá, gente? Não faça isso. Ele indica aqui a linha 4 e a linha 6, né? Ele indicou certinho aqui onde está os erros. Então, é um erro de semântica, na verdade, de escrita. Né? Tem, então, alguns erros que a gente comete. E aí, o determinado compilador, igual Portugal Studio. Quando a gente desenvolve para a web, tem um compilador, é como se fosse um Notepad++, ele compila esses erros aí. Mesmo você escrevendo maiúsculo, né, cometendo um erro de semântica, em algumas situações ele consegue compilar. Esse não. Esse você tem que realmente seguir a semântica da própria linguagem em Portugal, né? Senão ele não compila. Informa o primeiro número, 10, informa o segundo, 20, e aí ele traz justamente, pega essas duas variáveis, 10 e 20, né, esses dois dados, e faz a soma, faz a subtração, multiplicação e a divisão. Né? Então, porque ele mostra aqui o resultado no final. Pessoal, acerca desse código aqui, trabalhando as atribuições com os operadores aritméticos, a questão estrutural do Portugal em si, vocês viram que tem uma diferençazinha básica, né? Tem alguém que tem dúvida ainda em como fazer essa estrutura toda no Portugal, ou sobre alguns exercícios que foram propostos na aula de ontem? Tranquilo, né? Pessoal, ontem foi proposto, então, até abrir aqui. Vocês enviassem, né, no e-mail. O Gabriel Bandeira enviou. Foi a aula 4, né? Vocês enviassem aí aquelas telas, né, que eu pedi para que vocês praticassem. Até abrir aqui as orientações de novo. Aqui. Foi colocado os exercícios, né, o arquivo em PDF, juntamente com os números das páginas aí, né? As
fazer o download aqui desse material, acho que eu já tenho ele aberto aqui. Primeiro que está na página 30. Só para que vocês coloquem também, né, as variáveis aí de acordo com as operações aqui, né, ele vai fazendo, ele já vai automaticamente, na verdade aqui não tem nenhuma atribuição, né, ele já escreve aqui de forma direta essas operações aqui, né, e aí, à medida que ele executa essas operações, ele já exibe os resultados, isso no Visual G, tá? E tá, você tentou enviar por celular, né, Amanda? Pode ser que no momento que você tentou enviar, a, a conexão ela estava bem estável, né, e provavelmente deixou na fila. Aí é o seguinte, você vai lá em rascunhos ou provavelmente na pasta enviados, se ela não estiver lá, provavelmente ela está em rascunho, tá? Aí você clica para enviar de novo, senão não vai, tá? Eu vi aqui, deixa eu ver. Iniciou. Não, foi esse aqui, dólar 3. Aí, como você falou que foi de ontem, né? Então, não chegou ainda, tá? Então, vai lá em rascunhos, né? Quando não é enviado, ele está lá em rascunhos. Aí você vai lá na pasta rascunhos e pede para enviar de novo, tá? Que aí vai. Ok. Só aproveitando aqui, né? O código. Então, aqui no início a gente tem as declarações, então ele é do tipo inteiro, onde ele vai receber as variáveis A, B, e C. Né? Depois, continuando, entre com o valor da variável A. Então, leia A. Então, só vou fazer a reutilização do código. Leia C. Solicitei para o usuário, agora eu preciso fazer com que esses dados sejam executados, né? Tem uma resposta na tela para esse usuário. Não tem atribuição, a atribuição é direta no comando de saída, né? Não tem atribuição aqui. O resultado da expressão A aqui, ó. É essa expressão aqui que ele tem que fazer, né? Ele tem que multiplicar com B, pegar o resto
é o mod, né, de C. Tá, deixa eu modificar aqui a mensagem. Que após a vírgula, né, o que tiver aqui entre aspas duplas é o texto que vai ser exibido, e depois, após a vírgula, é a execução da variável em si, né? Então, A multiplica B e pega o mod, né, de C. Vou aproveitar copiar essa expressão menos A, que vai multiplicar B, vai pegar o mod de C vezes 8. Aqui, menos A, menos B, menos C, que multiplica 3. Vou pedir para executar o código. Ele vai pedir para entrar com o valor da variável A. Vou colocar aqui 84. Variável B vou colocar 75. E a variável C vou colocar 63. Tá? Então, ele faz, né, realiza a execução das variáveis de acordo com a expressão. Então, ele pegou A, 84, multiplicou por B, né? E aí deu um resultado negativo. Esse mod aqui, ó, é só um instantinho aqui, pessoal. Deixa eu...
Isso, então aqui, ó, daria aqui até uma explicação, né, para o pessoal que às vezes, o que é a porcentagem, o mod, né? Então, né, até vocês podem pegar um outro material como referência também, né, a operação ou módulo, né? A operação módulo encontra o resto da divisão de um número pelo outro, né? Então, basicamente, o que ele fez aqui na execução desse código, né? Aqui multiplicou, na verdade, é divisão de B com C primeiro que ele vai fazer, né? Isso aqui é uma divisão de B com C, e aí ele vai pegar o mod, que é o resto da divisão, né? Então, se eu pegar aqui 7, né? 2, 2, 3, 6, sobra 1. Então, essa sobra aqui, o mod que ele vai pegar é o 1, né? E aí ele vai pegar e multiplicar e vai continuar, né? De acordo com a operação aqui que ele vai fazer, ó. Tá aqui, né? Então ele vai pegar o mod, o resto da divisão de dois números, né? E depois continua-se a multiplicação normal, aqui, sequência, né? Segundo as regras de prioridade de operações, né? Então, só um adendo aí, né, para quem... o que é esse símbolo de porcentagem, o que é mod, né, que o professor está falando, só para reforçar. Okay? No mais, pessoal, vocês viram que não tem nem atribuição aqui de variável, né? Ele executa diretamente aqui na operação de saída, né? Você coloca as operações e ele já automaticamente realiza a saída, né? Sem atribuição. Não tem necessidade de atribuir aqui para que, de repente, a variável... por exemplo, essa ação aqui eu poderia ter declarado uma variável, né? Poderia ter declarado mod 1, esse aqui mod 2, esse aqui mod 3, né? E aqui eu teria que atribuir, não precisava ter feito isso, é só jogar direto as operações aqui, ele já realiza, tá? Então essa foi uma das primeiras atividades. Aí a gente tem essa segunda aqui, onde eu já tenho atribuição, né? Então aqui a área de um retângulo, onde eu tenho as variáveis base, altura e área, todos eles do tipo real. O início entre com o comprimento da base do retângulo. Aí o outro vai pegar a altura, né? Aí a fórmula para calcular a área desse retângulo, base vezes altura. E aí no final vai exibir a mensagem, a área do retângulo, juntamente com o cálculo que ele achou aqui dentro, tá? Se vocês sentirem necessidade de fazer isso aqui, pode falar, pessoal, mas até o momento eu acredito que não tenha, né? A gente já fez algo parecido. Esse aqui ele já trabalha com o se e o se não, tá? Esse o se e se não a gente vai fazer agora, antes da gente tirar a nossa primeira pausa, tá? Então, vou fazer aqui. Aqui é da página 45. Fazendo no Portugal, né? Mas esse exercício aqui que está na apostila, ele está totalmente voltado para o Visual G, né? Então, basicamente, é só entrar com a mesma exemplificação, vocês conseguem fazer, tá? No Portugal, porque eu acredito que, estou vendo aí, a grande maioria está voltado para ele aí já, né? Na codificação aí. Então, aqui eu tenho a declaração das variáveis, onde eu tenho nome 1,
Lembrando, né? Primeiro, o tipo. Então, aqui, ó, declaração em Portugal para caractere, né? No Visual G tem um caractere e aqui é caractere, né? Então, caractere nome 1, nome 2, e aqui eu tenho uma variável do tipo real para receber a altura 1, altura 2. Eu poderia colocar várias outras opções só para fazer esse comparativo, né? Então, aqui, na verdade, o objetivo desse algoritmo é fazer a comparação entre alturas que foi informada por um determinado usuário, né? Então, aqui eu tenho o escreva, entre com o nome da primeira pessoa. Ele vai ler nome 1. Entre com o nome da segunda pessoa. Vai fazer a leitura da variável nome 2. Tá, aqui tá na sequência, né? Então, na verdade, ele está pedindo a altura. Digite a altura. Alt 1. O nome da variável. Aqui. Entre com o nome da segunda pessoa. Leia nome 2. E aqui escreva. Digite a altura da segunda pessoa. Leia nome 2. Feito isso, a gente tem o se, né, que é a estrutura condicional que a gente começou a ver na aula de ontem. Então, aqui, ó, o se basicamente, né, o se e o se não, aqui no Portugal, ele funciona de... tá, verdade. Alt 2, tá certo. Alt 2, altura 2. Então, o se não, a gente tem basicamente, aqui no Portugal, a seguinte estrutura, né? Aqui no Visual G, ele não tem uma nomenclatura de você abrir chaves e fechar chaves, né? O que é abrir? Chaves é esse símbolo aqui, né? Você abre aqui para iniciar o programa, tanto que aqui no final tem o fechamento, né? E aqui no se você já precisa fazer isso aqui dentro da condição, né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho se a idade, né? Por exemplo, for menor que 16, né? Se a condição, entre parênteses, abre chaves, aí ele escreve algum código de retorno na tela, né? E seguido do se não, né? Então, eu fecho aqui chaves e continuo a minha estrutura condicional colocando se não, né? Inclusive, tem possibilidade de você trabalhar com se não se, né? Ou seja, se uma determinada condição for satisfeita, ele exibe e fecha a execução do programa. Se não, se a idade, né? Aí eu tenho até a mistura de operadores ou, inclusive, né? Isso aqui, esse exercício específico a gente vai ver com mais detalhes mais para frente, né? Então, aqui eu tenho os operadores ou e posso atribuir até um e, né? Que ontem a gente viu que o ou ele trabalha com opcionalidade, né? Opção. Então, aqui
ele pode atender ou uma condição ou outra, né? Então, idade menor que 18 ou idade maior que 70. Caso uma dessas duas situações aconteçam, né? Então, a idade da pessoa, ela coloca, digita 16. O que vai aparecer na tela? Voto opcional, né? A pessoa não é obrigada a estar votando. Se a pessoa digitar 71, também vai aparecer aqui como voto opcional, né? Então, aqui eu estou trabalhando com uma condição ou outra. Então, ou o usuário informa uma situação X aqui, que foi colocado como primeira condição idade menor que 18, ou ela coloca aqui a idade 70, né? Onde vai aparecer essa condição. Agora, se eu colocar o E, né, que não vai fazer sentido aqui, porque aí ela vai ter que informar duas idades, e não tem sentido, né? Então, se eu colocar o E, vai ter que acontecer as duas situações. Vai ter que ser uma idade inferior a 18, vai ter que ser uma idade superior a 70. Então, o ele torna obrigatório as duas condições acontecerem para que aconteça, né, seja impresso aqui na tela essa mensagem. Ok? Então, olha só, a gente já está nesse exercício que a gente for ver com mais calma, vai misturar o se não, o se não, se, onde eu posso, inclusive, né, inclusive dentro da condição se não, também dá para trabalhar com os operadores que nós vimos, né, que é o ou, o e a negação de uma afirmação, que é o not, né, ou não, ok? E aí, saindo aqui, né, se não, ou seja, se a pessoa inserir aqui uma idade de colocar 19 anos, já vai ser obrigatório, né? Então, aí vai aparecer para ela, o voto obrigatório, ok? Então, aqui, a gente vai fazer aqui, pegar aqui essa estrutura. O se, espaço, abro parênteses e coloco a condição. A variável alt, ela for maior do que a variável alt2, que é a altura, né? Aí, por exemplo, vai escrever na tela, né? Você pode começar aqui, ó, antes das aspas duplas, ou pode colocar aqui no final, né? Como vai ser chamada aqui a variável, né? Antes, então vou colocar aqui nome 1. Foi nome 1 que foi colocado, isso mesmo, nome 1, vírgula. Aí eu coloco aqui a mensagem. É mais alto do que vírgula, e aí eu chamo a variável nome 2. Ok? Senão, ele vai escrever o resultado inverso eu só mudo nome 2 e aqui eu coloco nome 1. Lembrando que eu tenho um abre-chaves aqui no início, minha condição, né? E fecho no final aqui, quando eu tiver terminado de escrever a operação de saída, né?
coloco aqui. No final, eu fecho. Aí já vem aqui com se não. Aí apaguei. Apaguei. Colocar aqui, né? Fechar. Isso. Ok? Então, essa parte aqui, conforme eu tinha falado, né? Você coloca o se, coloca a condição entre parênteses, abre chaves aqui para informar o que vai ser impresso. Terminou, fecha, e aí você coloca uma segunda, o sinal, né? Que vai ser o falso, que na verdade vai ser a primeira linha aqui vai ser o verdadeiro, né? Se isso não acontecer, tá aqui a condição sinal, ele vai descrever na tela essa segunda condição, tá? Vamos executar para ver se não tem nenhum erro. A variável out não foi declarada nesse escopo. Ah, tá. Aqui eu não declarei aqui coloquei só out, né? Out 1 maior que out 2. Ok, vamos lá, vamos executar de novo. Entre com o nome da primeira pessoa. Entre com a altura. E novamente, vamos colocar ponto, né? É uma nomenclatura do próprio Portugal, tá, gente? 53. Opa. Vamos voltar a executar de novo. Pedro. Vamos ver se é isso. 53. Não, deu erro, tanto colocando ponto como... Escreva entre o nome com a segunda pessoa, leia o nome 2. Finalizou. Erro de execução. Trim. Fora do padrão.
Essa da vírgula. Não, eu coloquei um 1,53 também, ó. Ele deu erro do mesmo jeito. Tá dando, ele falando que esses dados aqui estão no formato 1,53. Ah, tá, primeiro é o nome. Vou parar de não fazer de novo. Altura 1,53. Aí dá erro do mesmo jeito. Linha 10, coluna 2. Linha 10. Colocar do tipo inteiro só para fazer um teste. Vou rodar aqui. O nome da pessoa. Colocar 1,50. E dá o erro do mesmo jeito. Então, colocar 1,50. Colocar 1,1 ponto dando erro. É aqui no tipo da declaração. Linha 10, coluna 2. Linha 10. Linha 10 é esse aqui. Leia. Não está conseguindo receber esses parâmetros aqui, ó. Tá? Variável alt1 não foi declarada, tá aqui. Continua dando erro do mesmo jeito. 10. É a declaração aqui, ó.
Exatamente. Está vendo que eu eliminei o restante do código? Então, ele não está aceitando aqui a hora que você digita a altura, né? Uma forma de declarar. Uma forma de declarar em Portugal. Declarar ele como então, olha só, eu mudei aqui a. Vou compartilhar a tela de novo, né? Depois tem que ver o porquê desse erro aqui no Portugal, mas eu mudei a declaração, o tipo, né, para caractere. Vou copiar esse programa aqui para ser executado no terminal. Pedro. Vou colocar a altura. Nome da segunda pessoa. Vou colocar 1,85. Ele pegou só a primeira letra, o início. Tá, deixa eu mudar aqui para outro. Tá, entendi. Esse caractere ele pega só o inicial da primeira letra digitada. Declarar ele como cadeia, que ele pega todos os caracteres, né, digitados aqui. Cadeia. Aí eu vou executar. Pedro, colocar 1,55. João. E a altura para 1,83. Agora sim. Agora ele pegou o caractere completo, tá? Então, o caractere ele só pega a inicial, né?
do que foi digitado na variável. E esse aqui, que é do tipo cadeia, né, ele pega o conjunto todo armazenado, tá? Então aqui apareceu, aqui deu certo, colocando essa nomenclatura aqui como caractere. A gente tem que ver o porquê de ele não estar reconhecendo a declaração do tipo inteiro, né, ou real, né? Vamos lá. Pedro, altura 1,52. Agora vai executar. João, digite a altura da segunda pessoa, 1,88. Agora deu certo. Vai entender aqui. Então, eu mudei aqui, a única coisa que eu fiz aqui foi alterar para ele poder pegar todo o conjunto de caracteres aqui para o tipo cadeia, né? Ele pega todo o conjunto, e se você colocar caractere, ele só pega o primeiro, e só armazena a primeira letra. E aqui realmente eu coloquei do tipo real, né? Não estava compilando, aí eu peguei o mesmo código, não alterei em momento algum, né? Peguei daqui e passei para o outro bloco. E aí ele executou de acordo com o padrão que a gente tem no exercício, tá? Então, se eu digitar aqui o inverso, 1,75. Ah, tá, coloquei vírgula. Tá. Um ponto 75. João. E um. Não, eu de novo, 1,60. Ponto 60. Já apaguei na. Ponto 75. Ponto 65. É porque eu tinha apagado a mensagem. Aí ele dá erro na hora de compilar. É um erro estranho, ele deixa apagar a mensagem, e aí, se você digitar qualquer coisa depois, ele dá erro na compilação. Então, aqui não foi por causa do ponto, nem da vírgula. Tá? Eu copiei, colei novamente na outra guia, mudei aqui só aqui em cima, com relação a esse dado aqui, a esse tipo de dado, e realmente ele tem que ser do tipo real, né, para poder receber as medidas aí, tá? E com ponto, né? Ok? Pessoal que desenvolveu essa atividade, conseguiu fazer no Portugal, ou teve alguma dificuldade, algum erro na hora de compilar, né? Ou vai acontecer igual esses errinhos aqui, relação a esquecer de fechar uma chave, né? Esquecer de repente fechar um parênteses, ou de repente apagar aqui o aspas duplas aqui no meio da instrução do escreva, aí gera esses erros aí. Mas fora isso, a estrutura inicial condicional é essa, né? Se acontecer isso aqui, essa condição, ele já termina a execução e exibe a mensagem, se não, ele compara, né? Opa, a altura 2 ela é maior que a altura 1, né? Aí ele executa o segundo comando de saída, que é o escreva, né? Escrevendo o nome 2 é mais alto do que o nome 1, né? Aqui o Danilo compartilhou aqui. É isso mesmo. Do mesmo jeito. Ok, pessoal. Então a gente vai tirar uma pequena pausa, né? 9h48.
quase 9h50, aí vamos tirar uns 15 minutinhos, 10h05, 10h10 nós retornamos para a segunda parte da aula, a gente continua a ver mais alguns exercícios, né? E aí eu deixo a atividade do dia aí para que vocês possam estar desenvolvendo, tá? Gabriel, fiz ela no Visual G, porém, porque acho o Portugal um pouquinho mais complicado, mas consegui fazer nos dois. Ok. É interessante treinar no Portugal, tá, Gabriel? Também, certo? No Visual G a gente tem, como ele é mais baseado em Portugal, mais na linguagem simples, né, em algoritmos, então ele simplifica alguns códigos, né? Agora no Portugal não, ele tem que seguir as regras conforme a semântica, a sintaxe, então a sintaxe é a escrita correta do código, a semântica é a questão aliás, a sintaxe é a escrita correta do código, né? A semântica também é com relação à escrita dessa codificação, né? Então se você errar aí, colocar, em vez de caractere, colocar caractere, igual no Visual G, dá erro, né? Então, tem que seguir uma estrutura básica aí, tá bom? Mas treina nos dois. O Portugal Studio aí é utilizado muito mesmo, tá? Pessoal, então, 9h50, 10h05, 10h10 no máximo, a gente retorna para finalizar, continuar a nossa aula, tá bom? Até daqui a pouco.